Igor Vinícius pode pintar no Corinthians a pedido de Dorival Júnior. E aí fica essa pergunta, né, Renan? Como você abriu aqui a live, saia do São Paulo e seja campeão? Você acha que ele vai jogar muito lá ou é um livramento para o São Paulo? Vai, com todo respeito ao jogador que não ia renovar, mas o que você acha dessa zona toda aí? O primeiro detalhe, Senna, é que ele tem contrato até o fim do ano, né? Isso é o primeiro ponto. Então, o São Paulo não deve, na minha opinião, ainda mais para um rival, liberar de graça. Então, você assina o pré-contrato, assina aí, mas você vai ficar aqui 6 meses sem fazer nada. É que a situação do São Paulo é difícil porque o São Paulo quer abrir mão da folha, quer tirar de um salário para tentar trazer alguma reposição. Mas ele já não quis ir para o Atlético Paranaense pela questão das férias, né? O Atlético não para nessa parada que todo mundo tem, os times da Série B não param, né? Então ele já não... Se o São Paulo está numa condição financeira legal, tá bom, assina o pré-contrato quem você quiser, só que você vai ficar aqui encostado. Bota para treinar separado. Agora, você liberar de graça e para um rival, querendo ou não, Senna, eu falei no começo, é um esporte coletivo, cara. Qual é o risco do cara chegar lá e jogar bem, meu? O treinador dá confiança para ele, dá uma sequência para ele e ele joga bem, mano. Pode acontecer. Futebol, tudo pode acontecer. Mas o primeiro ponto é esse daí. Tem que ver esse pequeno detalhe. Eu não sei quanto que o Igor Vinícius ganha. Eu não sei quão relevante é o salário dele na folha salarial do São Paulo, no mês do São Paulo, né? Para liberá-lo assim, vai lá para Itaquera, vai lá pro Horto treinar. Não é bem assim, né, cara? Eu, pelo menos, penso desse jeito. Ainda mais de um jogador que não facilitou em uma outra situação, né? Então, a gente, claro, o cenário, assim, até estava preparando aqui um roteiro para um vídeo, né, que eu ia fazer. A princípio, né, Pri, parecia que o São Paulo estava tomando uma decisão que acho que a torcida concorda, que era o seguinte: renova com o Cédric, que está jogando, não é o melhor lateral de todos os tempos, mas está quebrando galho ali. Não renova com o Igor Vinícius, que não venha bem, que não vem jogando bem. Aí daria espaço para a subida do Igor, Felisberto e do Mike, né? Beleza, parecia tudo bem. De repente surge a notícia que o São Paulo vende o Ângelo, lateral da base, que poucos conheciam, mas que também é promissor, que ele vai treinar na Barra Funda, tipo furando a fila, né? Ele passa o Igor e o Mike, do nada ele vai treinar na Barra Funda, e que o São Paulo estaria atrás do Mike, lateral do Palmeiras. Então, tipo, muda toda a figura e aí confirma-se, então, se o Igor for pro Corinthians mesmo, né? Se não for procurado aí pelo São Paulo para renovar, que essa lateral direita aí muda totalmente de configuração. Eu sei que você ainda está apurando, né? Você ainda está correndo atrás das informações, mas o que dá para trazer até o momento aí, Pri? Ô, Senna, então, assim, acho que a gente tem que avaliar bastante a situação do São Paulo, né? Essa preocupação do Renan, acho que ela é basicamente a única do torcedor, porque perder o Igor Vinícius não é algo que deixa o torcedor chateado, e aqui eu não estou falando mal do Igor, nada do tipo, ele foi importante em vários momentos, fez partidas boas, 200 mas... jogos, Pri. 200 jogos no São Paulo. Exatamente. Tem vários jogadores aí que historicamente foram muito relevantes na história que não chegaram a 200 jogos. Isso, e sempre respeitou, nunca foi perninha, sempre estava lá, tal. Então, assim, máximo respeito ao Igor Vinícius, mas esse ano não deu certo, perdeu espaço, de fato, com o Zubeldia, né? E aí o cenário, né, que a gente tem que analisar é que, assim, no começo do ano, a gente já sabia que o Igor Vinícius talvez perdesse um pouco desse espaço quando o São Paulo traz o Cédric, né? Mas o São Paulo não queria justamente liberar o jogador de graça, ainda mais porque faltava 1 ano de contrato. Mas a partir do momento que o cara já não joga mais, não tem nenhum espaço, e nesse momento ele só consome o mensal na folha salarial do São Paulo, eu não sei se é tão errado assim o São Paulo liberá-lo, né? Eu acho que o ideal seria liberá-lo mantendo um percentual do jogador, por exemplo, e aí ele vai ser feliz em outro lugar, enfim, porque assim, também depende de alguém querer pagar um preço, né? Ou no fim, cara, quem foi que aconteceu? Foi o Wellington, né? Que o São Paulo segurou, perdeu de graça no fim das contas, né? Foi uma situação meio parecida que o São Paulo não ganhou nada.
Então, como ele não está sendo utilizado, né? Porque ele poderia assinar um pré-contrato e ficar até dezembro, mas não está sendo utilizado e é um peso na folha salarial, eu não sei quanto o Igor Vinícius ganha, mas eu não acho que ele deve ganhar um salário merreca, porque é um jogador, como o Renan falou, com 200 jogos, muito tempo de casa, já renovou o contrato, então o salário dele com certeza não é 100 mil reais, entendeu? Então, se o São Paulo... E aí entra também o fato que a gente viu notícias, eu não tenho essa informação exata de números, mas que o São Paulo quer trazer 3 jogadores. 3 jogadores é muito salário, é muito dinheiro, né? Então, assim, qualquer uma bananinha que você tira ali, um pastel que você tira, ajuda você a trazer mais um. Então, acho que vai muito dessa estratégia, eu acredito, né? Que o São Paulo vai aderir para o Igor Vinícius, porque ele não tem espaço, parece que está até, de certa maneira, fora dos planos, né? E o que dá para trazer é que, de fato, existe uma conversa com o Corinthians, existem mais clubes que querem o Igor Vinícius, ele tem 4 clubes interessados nele, mas o Corinthians, apesar de todos serem bem desorganizados e estarem em má fase de administração, o Corinthians é o maior deles, assim, entre aspas, né? Maior torcida, tal, então a gente vê que mesmo com a situação caótica política, o Corinthians segue indo no campo do jeito que dá, que é meio que todo brasileiro faz nesse momento, tirando Palmeiras e Flamengo, né? Vai indo, tipo São Paulo. Então é o time favorito, de fato, para tirar ele do São Paulo, mas não é nada garantido e nem fechado. Tem outros clubes interessados nele também para esse ano, já agora nessa janela de julho. O fato é que ele não deve ficar no São Paulo, a chance é minúscula. É fato que o São Paulo não tem grana, todo mundo sabe, isso já não é história recente. O São Paulo está tentando, sabe, vende almoço para pagar a janta, está numa situação terrível financeira. Tem uma janela de transferências agora aí, com vários nomes que não animaram muito a torcida. Teve recentemente aí essa questão do São Paulo com o Juan Tressoldi e o Sassuolo, que o São Paulo teria pago a dívida ontem, uma parcela do empréstimo. Para um clube grande, 190 mil euros, né? Ou dólares, agora não lembro. Não era euros, né? Não era algo absurdo, mas o São Paulo não conseguiu pagar a tempo e criou-se um atrito. E aí, como eu falei, né, Renan? Se desenhava um cenário ali, onde a gente via ali o Mike, que jogou a copinha na lateral direita, indo bem, oscila, normal, jovem. Tem o Igor Felisberto, lateral de seleção de base também, que é um cara promissor para essa posição. Aí o São Paulo teve esse jogador que é vendido ali, que muita gente falou, a preço de banana, o Ângelo, que também é um lateral direito e passaria a treinar na Barra Funda agora, depois de ser vendido e tal. E aí a renovação com o Cédric, que ao meu ver, num primeiro momento, como eu falei aqui, parecia uma boa, você manter um cara mais experiente para fazer a preparação da subida dos outros jovens, e você arrumar a lateral direita ali e começar a ver ali uma transição desses garotos, né? Aí, ontem surgiu muito esse rumor do Mike, lateral direito do Palmeiras, que ficaria sem contrato lá e poderia vir. Aí, agora de manhã, né, o Bacégio lá da Gazeta fala dessa possível ida do Igor Vinícius para o Corinthians. Então, a gente não encontra, ou pelo menos a gente aqui de fora, não consegue entender muito a lógica de como que o São Paulo está pensando nessa lateral direita. É claro que tem essa questão, né, de reforçar um rival, tal. A gente até deixou uma enquete aqui para a galera do chat opinar. Mas você vê essa movimentação dos garotos da base ali sendo coibida por, de repente, uma vinda de um Mike, ou não, renovaria com o Igor para mais um tempinho, para não reforçar um rival. Como é que você enxerga essa movimentação da diretoria, Renan? A gente aqui fica meio sem entender, né? A sua pergunta envolve uns 6 nomes, né? É um monte de jogador. Quanto ao Igor Vinícius, não renovaria. O de graça já aconteceu, ele já pode assinar o pré-contrato, ponto. Eu não renovaria, mas também não facilitaria a saída. Aí eu não trabalho no São Paulo, eu não sei a questão financeira, eu não sei quanto que o Igor ganha, o quanto que ia aliviar a folha salarial do São Paulo a saída dele nesse momento, já, né? Mas em condições normais eu não facilitaria. Eu já falei várias vezes, Senna, enquanto jogador profissional, eu nunca jogaria no Corinthians, mas eu fiquei isso aqui de jogar no Palmeiras. Não é muito pouco de jogar no Palmeiras. O Juvenal não facilitou a minha ida para o Palmeiras, por ser um rival. Para todos os outros clubes, fora os grandes de São Paulo, ele faria o que eu quisesse.
Tanto que nesse primeiro empréstimo, na minha primeira saída do São Paulo, eu fui para o Juventude. Podia ser o Grêmio, podia ser o Inter, podia ser qualquer time. Qualquer um do Rio. Eu quase fui para o Flamengo e seria muito fácil para ir. Para o Palmeiras, ele queria 3 jogadores do Palmeiras. Era o Leão, o treinador do Palmeiras. Então, o que eu estou querendo dizer, a diferença. Naquela época, ele não queria saber de o Renan vai aliviar minha folha salarial. Ganhar 9 cruzeiros, gente. O Renan vai aliviar minha folha salarial. Não vai. Para reforçar rival, não vai. E outra, eu seria só emprestado. Então, eu penso assim, a rivalidade, para mim, ela é muito importante nesses, não é um simples negócio. Eu penso dessa forma. Respeito quem pensa o contrário. Com relação ao Cédric, eu renovaria, né? Ele tinha um contrato de 3 meses, eu ampliaria o contrato dele, mas não pelo tempo que foi feito. Não pelo tempo que foi feito. Eu acho que dá para você colocar uma temporada europeia até o meio do ano que vem, até o fim do ano, e ir preparando os meninos. Você não precisa dar 3 anos de contrato pro cara, né? Que jogou 3 meses. Isso eu não faria, de forma nenhuma. Isso sim você segura, você inibe a ascensão dos mais jovens. Você tem um jogador ali como o Cédric, 3 anos de contrato, mano. É até 2027, certo? É muito tempo, cara. É muito tempo. Se você precisar daqui a pouco mandar o cara embora, porra, seria complicado pra caramba, mano, financeiramente falando. Então, isso eu não faria. A questão do menino que foi vendido, cara, agora ele começar a treinar no profissional, mano, assim, provavelmente não vai jogar, já tá vendido. Jogador que tá vendido, cara, o Wilson fala muito isso daí, né? A cabeça dele já tá em outro lugar. Falamos muito do Wellington ano passado todo. O menino já tá com a cabeça lá, ele não vai botar o pé em dividida errada. Pô, o cara tá vendido pra Europa com 17 anos. Sei lá quantos anos ele tem, 17, acho que é, né? Cara, ele não vai... e não tá errado, não tá errado. Eu já vi jogador perder contrato, perder contrato da vida por causa de lesão, entendeu? Então, não tá errado. Cara, e a situação dos meninos, eu sempre falo, Senna, o terceiro jogador de cada posição tem que ser da base. Tinha uma escala ali do Felisberto, aí tem lesão, aí o Mike joga a copinha, vai muito bem, tá o Mike ali, entre aspas, à frente, na fila, né? E que, de fato, nunca foi aproveitado, principalmente depois que o Cédric começou e o Ferrarese joga como lateral direito. Então, mas, para mim, os meninos têm que ser treinados ali junto com o grupo. Tem que estar ali o tempo todo junto com o grupo. Tem que estar trabalhando, para na hora que tiver oportunidade, eles estarem prontos, né? Não ter o mínimo de oscilação, que é normal, mas ter o mínimo de oscilação. O que eu quero dizer com isso? Amanhã o Cédric machuca, o Ferrarese está suspenso. Aí o cara está lá na base, vem aqui, Mike, bora para dentro do campo. Não. Como assim bora para dentro do campo? O menino tem que estar treinando com você todo dia. Ou improvisa um Ferrarese de novo. Né? Assim, ou outras improvisações. Por isso que o menino tem que sempre estar ali pronto, Senna. Pronto para jogar, cara. Ele tem que estar o tempo todo pronto para jogar. Tem que estar treinando no time profissional. Nesse fim de semana tá todo mundo à disposição. Quinta-feira, o Sub-20 vai jogar um jogo importante. Vai lá, Mike. Na quinta-feira você vai treinar com o Sub-20 e vai jogar lá com os meninos. Segunda-feira você retorna para cá. Tudo bem, mas do contrário... E é isso que a gente fazia na nossa época. Então, quando eu fui jogar pelo profissional a primeira vez, eu estava pronto. Eu já estava 5 meses treinando lá. Eu estava pronto para jogar. Eu sabia tudo que o Cuca gostava. Eu sabia tudo que o Cuca queria. Certo? Então... Não é aquela história de ser o Cuca é eu, né? Não vai começar com quinta série, é o chat, não. Hein? Não tem nada a ver essa história, não. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? O jogador tem que se preparar para jogar no profissional de São Paulo, no time principal de São Paulo, ainda mais nessa fase de muita pressão, de muita oscilação, até dos jogadores profissionais. O menino tem que estar ali preparado. Não só chegar, porque você vai queimando. E outra, a situação financeira do São Paulo, que é o pior dos casos, da pergunta que você fez, a situação financeira do São Paulo, que você pode liberar o cara imediatamente para um rival, que você renova o contrato com um jogador de mais de 30 anos por 3 anos, sem sentido nenhum. O menino que é vendido sem nunca ter pisado no 70 da Barra Funda, tudo implica na situação financeira do clube, cara. Que, infelizmente, você é obrigado a vender jogadores num valor defasado. Esse que é o grande detalhe. Você vender jogadores por muito menos do que eles de fato valem. O Felisberto,
daqui a pouco vai ser o Mike, vai ser o Matheus para a Rússia daqui a pouco, muito menos do que eles valem, porque tá quebrado. E toda entrevista que o Júlio dá, ele fez um podcast essa semana, ele fala sobre o dinheiro. Precisamos vender, precisamos isso, precisamos fechar do Azul, precisamos... Pô, o clube que tá querendo algum jogador de São Paulo fala, pô, é agora. Tô com a faca e o queijo na mão para ir lá e tirar o que eu quero ali de São Paulo fácil, sem gastar muito. É isso. É o São Paulo hoje, Senna.